Muito bem, muito bem, muito bem. Na continuação do conjunto numérico, já te introduzi aí o conjunto dos números naturais. Ok! Como eu disse, esse é o segundo vídeo que nós estamos aí a arrebentar com a continuação. Então, se isso é continuação, vamos falar do próximo conjunto, que é o conjunto, tá bom? Conjunto dos números naturais. Este é o conjunto dos números, na verdade, naturais não. Naturais nós já falamos, já falamos. Esse não é naturais, tem que ser inteiros. O subconjunto, ou seja, o conjunto dos números inteiros. Esses nossos números inteiros são simbolizados, ok? Ou seja, o símbolo só, o símbolo ele é representado pelo símbolo Z, assim. Isso que é números inteiros, representado pela letra Z. Ok, já vimos aí que é o símbolo Z. O que eu preciso aí saber agora, o que eu preciso de introduzir agora é que, para nós corrermos para nossos exemplos e falar sobre o conjunto dos números inteiros, é só saber aí que o conjunto dos números inteiros, assim, o conjunto dos números inteiros são todos os números, tá bom? Positivos e negativos, tá bom? O conjunto dos números inteiros são todos os números positivos e negativos, tá bom? Assim que é. Ok, vamos lá representar isso dentro do conjunto. Quer dizer que o meu conjunto dos números inteiros, assim, o conjunto, ele tem que ser aí de menos infinito até mais infinito. Você entende bem sobre os infinitos aí? O que eu quero dizer com isto dos infinitos aí é que, estou a dizer aí que isto do infinito significa que eles vêm do menos 8, menos 9, menos 7, menos 6, tá bom? Isso aí quer dizer menos infinito lá, nós entendemos. Ele vem do menos infinito, não é? Esses números todos. Depois ele começa a dizer 0, 1, 2, e para aí vai, o mais infinito. É isso que eu quero dizer com infinito, se você não entendeu antes sobre isso. Ok, já te esclareci aí que são números inteiros, mas você também precisa ter uma dica dos números inteiros. Números inteiros são aqueles números que não estão representados sob forma de fração. Forma de fração, tá bom? Quando se diz forma de fração, se refere a um número representado nesse estado. Esse estado, um número está sobre forma, não é? Sobre forma de fração. Um número nesse estado está sobre forma de fração. Coloca bem isso aí. Um número inteiro não está representado sobre forma de fração. Este é um ponto. Não está. Posso até acrescentar aí. Não está representado sob a forma de fração. Ok, fechamos. Já sabemos que não está representado sobre esta forma. E também não pode ser um número decimal. Um número decimal são aqueles números que nós temos aí casas decimais, assim, parecido com isto. Tá bom? Isto aqui não pode, é um número decimal. Então, números inteiros eles estão representados sob a forma de fração e nem estão sobre a forma decimal. É isso que você precisa entender sobre os números inteiros. Ok, então se eu disse isso, você fica na dúvida. O que são números inteiros? Números inteiros são aqueles números que nós usamos para contar elementos, tá bom? Elementos positivos assim como negativos, embora aqui não podemos usar os números negativos para contar certas coisas. Mas números inteiros são aqueles que nós dizemos 1, ou 2, ou 3, ou 4, 5 e por aí vai. São números inteiros, ok? É esses aqui que eu por acaso trago aí para ti. Mas esses números partem do menos infinito até o mais infinito, ponto. Já vimos isso. Vamos aí para os subconjuntos desses mesmos números. Os subconjuntos dos números inteiros, ok? Vamos trabalhar os subconjuntos desse número aí. Quer dizer, se nós temos os subconjuntos dos números inteiros, o que nós precisamos saber aí sobre os subconjuntos é que nós temos 4 subconjuntos para esse caso, em que nós temos os números inteiros aí, positivos, os números inteiros negativos e também aí temos os números inteiros positivos que partem do zero, também temos os números negativos que partem do zero.
temos essa base de dados para nós processarmos. Temos esses 3 ou seja, 4 subconjuntos. 1, 2, 3, 4 subconjuntos. Eu já expliquei aí um pouco sobre esse conjunto aqui. Esse conjunto ele se refere a um ponto só. Quer dizer que estes subconjuntos, nossos números, vão partir somente dos números positivos. E números positivos sabemos que partem do 1, do 2, do 3, até o mais infinito. São todos os números aí positivos. Ok, o subconjunto dos números inteiros negativos, esse subconjunto aí dos números inteiros negativos, sabemos que são todos números negativos. Então eles podem partir do menos infinito, tá bom? De menos infinito, do menos 2, tá bom? Do menos 1, só terminam aí. Terminam no menos 1, não entra o zero. Mas eles vêm do menos infinito, menos 2, menos 1. São os números que eu usei aí para destacar melhor, tá bom? Significa que existe o menos 3, o menos 4, aqueles números negativos que você conhece, todos eles lá. Mas que eles não passam de 1. Aqui, o 1 é o último número a ser representado quando se fala do subconjunto dos números inteiros negativos. E aqui nós temos o subconjunto dos números inteiros positivos que partem do zero, ok? Partem do quê? Do zero, quer dizer aí que eu vou ter aí 0, 1, o 2, tá bom? O 3 até mais infinito. Olha, amigo, você já está dentro do assunto sobre subconjuntos. Eu sei que está dentro, eu sei que você já está ficando gênio aí. É isso mesmo, você entendeu tudo. É isto, parte do zero. Lembre lá da explicação do primeiro vídeo que eu deixei aí, que eu estava a explicar sobre o ponto de partida, tá bom? Ok. Aqui nós temos os números negativos, esse sinal aí, que partem desse ponto aqui, do zero. Ou seja, queremos dizer aí que os nossos números negativos, eles podem partir aí do zero, do menos 1, do menos 2, até o menos infinito, ok? É isso que eu estava a tentar representar aqui também, não se confunda. Pode ser que você comece do menos 1, do menos 2, depois dizer lá o menos infinito, isto aqui, tá bom? Eu aí estava a te confusionar mais um pouco, mas é mais ou menos isso. Pode partir do menos 1, tá bom? Do menos 2 até mais, menos infinito. É o que eu estava a dizer aqui. Não tem diferença isso daí, tá bom? Você já está por dentro disso, já arrebentamos. Olha, esses subconjuntos aqui, você só tem que entender que um subconjunto é aquele que quando você representa ele desse jeito, te dão aí um sinal de partida, podem dizer que queremos os números positivos, tá bom? Que partem de 2. É um exemplo clássico que eu estou a dar aí. Presta atenção, é um exemplo clássico, que partem daqui do 2. Por quê? Este é o nosso número positivo, o nosso conjunto. Esse é o ponto de partida. Quer dizer que aí eu tenho os números que são positivos, mas partem do 2, do 3, do 4, até o mais infinito. Ok. Já ficou gênio sobre os subconjuntos. Eu estou muito feliz. Eu sei que você ficou gênio sobre os subconjuntos dos conjuntos do números, ou seja, do conjunto dos números naturais. Muito bem. A ponto de resolução, logo, este vídeo vai levar uns 15 minutos, mas não tem problema. Vamos falar agora do conjunto dos números, tá bom? Dos números aí, números racionais. Deixa até eu escrever aqui, não somente representar, são racionais. Vamos falar desse conjunto aí. Este aqui pode ficar entre aspas, é o símbolo, tá bom? Conjunto dos números racionais. Está tranquilo. Esse nosso conjunto dos números naturais, ele é representado pelo símbolo. O símbolo aí, tá bom? O símbolo Q, assim. O Q, senhores, olha. O Q, meu amigo, ele quer dizer que são números naturais. Esses daqui, tá bom? É o Q. Não se confunda, isto aqui é um Q. Parece mais que eu estou a escrever lá, sei lá o quê. Deixa eu até desenhar bem isto. É assim. Depois vem uma barinha aqui do canto. Mas é um Q. Assim. Isso aqui é um número, ou seja, o conjunto dos números racionais. Ok? E o conjunto dos números racionais, ok? Vamos lá e dizer que os números racionais, estes, eu só vou escrever o símbolo. Você já entendeu que são números racionais. São racionais, isso sim. O conjunto dos números racionais aí são todos os números
os números, são todos os números sobre forma de fração. São todos os números que estão sobre forma de fração. São todos os números sobre forma de fração. Ou seja, são aqueles números decimais e os números não decimais também, tá bom? Esses números aí estão sobre forma de fração, aquilo que eu representei lá. Sobre forma de fração pode ser isto, n sobre z, tá bom? Isso aqui é uma fração. Você já sabe que isto aqui é uma fração. É uma fração, tá bom? Então, este subconjunto aqui, ele é classificado por ser deste tipo aqui. Venha comigo para eu te explicar mais um pouquinho sobre isto. Este conjunto aqui, ele tem os seguintes números. Ele parte de todos os números que são positivos, todos os números que são negativos, tá bom? São todos os números positivos e todos os números que são negativos, mas que estão sobre forma de fração. Por exemplo, aí dizer 1 sobre 2. 1 sobre 2 é um número racional, tá bom? O 1 também é um número racional, se você assim quiser. O 3, ou seja, o 6 sobre aí o 3 é um número racional. Vamos lá procurar um outro número racional. O menos 2 é um número racional. Ok, vamos lá e procurar mais. Temos aí, deixa eu ver, um menos, uma fração aqui, para nós representarmos e fecharmos em grande. Uma fração de 10 sobre 5. Assim que é um número racional. Então, todos os números, ou seja, números que vêm escritos sobre forma de fração, são números racionais. Mas esses números aí, eles podem partir do menos infinito até o mais infinito, tá bom? Você só precisa entender bem o que são esses números racionais, ok? Venha comigo e eu te explico bem o que é isso de números racionais. O primeiro conjunto que nós vimos é o conjunto dos números inteiros, não é? É dos naturais. Esse conjunto aqui dos números naturais. Depois seguimos para o conjunto dos números inteiros. E agora já estamos a falar aí dos números racionais, tá bom? Então, isto aqui, ele indica uma ordem. Você só precisa entender que isto indica uma ordem. Assim que é. Isto indica uma ordem de que jeito? Em que esses números naturais, vimos que enquanto nós escrevíamos, os números naturais se integravam dentro dos números inteiros. E os números inteiros, do mesmo jeito, vão se integrar dentro dos números racionais, tá bom? O que eu estou a dizer é que os números inaturais, tá bom? Que são somente aqueles números positivos. Esses mesmos números positivos podemos encontrar eles dentro dos números inteiros. Os números inteiros nós sabemos que são números negativos e positivos, tá bom? Que não são decimais nem estão sob forma de fração. Mas esses mesmos números nós podemos encontrar eles dentro dos números o quê? Racionais. É isso que eu estou a tentar dizer. Estou a tentar dizer aqui que os números daqui estão dentro deste, os números deste estão dentro deste. Então isso significa que os números racionais podem ser números naturais e podem ser números inteiros também. Só que você precisa diferenciar isso conforme te pede. Vou trazer um vídeo aí em que eu te explico qual é a diferença desse problema. Porque aqui dentro dos números racionais temos aí os números inteiros. Esse aqui é um inteiro, pode também ser um número inteiro natural. Este aqui é um número inteiro, porém somente número inteiro negativo. Vou trazer um vídeo específico te explicando somente disso, não verá outra coisa. Somente vou te explicar o porquê desses números estão dentro destes, estes estão dentro deste. Simples assim. Vamos continuar para os subconjuntos. Aí temos os subconjuntos. Esses subconjuntos, você já sabe que para os números temos 4 subconjuntos. Aí temos 4 subconjuntos. O primeiro conjunto de todos é o conjunto dos números racionais, ok? Positivos. E depois temos o conjunto dos números racionais negativos. Temos o subconjunto dos números racionais positivos que partem do zero. Temos o subconjunto aí dos números racionais negativos que partem do zero, ok? Eu vou gostar muito disto, em que eu vou estar aí fazendo consigo. Esses números, subconjuntos dos números racionais positivos, não é?
eles partem dos números que são só positivos. Podemos até tirar uns daí que é sobre 1 sobre 2, tá bom? Números sobre forma de fração até podem ser números inteiros também, que é 1, tá bom? Que é o 3. São números inteiros, ou seja, números racionais positivos. O 6 sobre 3, tá bom? Isso aqui até o mais infinito, assim. Assim que é. São só positivos. Então eles vêm desses todos os números positivos que partem do 1 até mais infinito, tá bom? Aqui é mesmo dilema. Você pode começar dizendo menos 2, tá bom? Pode dizer o menos 1, assim quiseres. Pode dizer aí que tens o menos 10 sobre 5, tá bom? Você vai dizendo os números, mas esses números somente tem que ser o quê? Números negativos. São números negativos, mas tem que ser o quê? Racionais, tá bem? É esse ponto. Aqui são números que partem do zero, positivos, mas partem do quê? Do zero. O ponto de partida é zero. Zero, você vai dizendo aí os números zero, vai correndo aí zero, pode aí ter o quê? Um, tá bom? Mas partiu do quê? Do zero. Pode ter um, pode ter lá os números crescendo, tá bom? Mas tem que ser todos os números positivos, que o seu ponto de partida aqui é zero. Aqui também o ponto de partida vai ser zero, mas esses números tem que ser o quê? Negativos. Tem que ser números negativos, tá bom? Tem que ser números negativos, é mais ou menos isso. Assim que é. Você entende isso, que são números só negativos neste conjunto, mas que partem do zero. Aqui são números positivos, tá bom? São só positivos. Eu aqui comecei de 1 sobre 2, tá bom? Esse é o número racional, o 1, o 3, e assim fui crescendo, tá bom? E também aqui do menos 2, do menos 1, e assim fui crescendo, tá bom? Aqui, na verdade, se você quer começar pela ordem, tem que ser 1, depois o 2, né? O menos 1, o menos 2, e vai crescendo, mas tem que ser números racionais.